José Manuel, sabendo que este tema é uma das tuas obsessões, ficaste surpreendido com os números que foram conhecidos? Olha, não fiquei nem com uns nem com outros. Não fiquei com os da OCDE porque, enfim, nós sabíamos que temos um déficit de instrução e de educação que vem de trás, portanto, que tem décadas. Portanto, Portugal, só para ter uma ideia, que estas coisas vêm mesmo muito de trás. Lembro-me que uma vez, até foi Jorge Sampaio, era na altura Presidente da República, que mostrou um mapa que eu nunca tinha visto, em que aparecia os países onde, portanto, uma espécie de manchas na Europa sobre analfabetismo. Uhum. E o único país da Europa, em 1900, portanto, princípio do século passado, que estava todo na pior mancha, era Portugal. Ou seja, há um caminho enorme, um atraso, há um atraso muito enorme. Houve várias vezes que os sistemas foram destruídos por razões muitas vezes completamente ideológicas, outras vezes por razões, enfim, há muitas razões, não vou recuperar esse processo todo. A verdade é que esse atraso, portanto, para as pessoas mais velhas, para as pessoas com mais de 55 ou mais de 65 anos, não, quer dizer, aquilo só vai até aos 65 anos. Portanto, essas pessoas não me surpreendem. Agora, já vamos ver com os mais novos, porque há o discurso de que temos agora a geração mais bem formada de sempre e temos que pôr um bocadinho de grão de sal, como costuma dizer, um bocadinho de grão de sal, água na fervura, porque não é, este estudo, desse ponto de vista, tem que se lhe diga. Quanto ao Teams, bem, o Teams aconteceu aquilo que, sinceramente, eu estava à espera que acontecesse, não é? Portanto, e antes de falar do Teams, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que nós temos que olhar para estes estudos com cuidado, com atenção e com respeito, porque eles são um sinal de que as políticas públicas fazem diferença. Quer dizer, é possível melhorar, assim como é possível piorar. E isso deriva de políticas públicas diferentes e não apenas do povo, do nosso bom povo português. Ora bem, Teams. O Teams tem uma história muito interessante em Portugal. Nós realizámos pela primeira vez o Teams em 1995. Portanto, 1995 é a mudança, portanto, aquilo ainda foi uma encomenda, digamos assim, aderimos, isto não é obrigatório, é um estudo sobre literacia, quer dizer, não é literacia, sobre conhecimentos, competências nos 10 e nos 14 anos, portanto, no 4º e 8º ano, que é feito nos países que aderem. Portanto, é a Universidade de Boston, portanto, é uma coisa que nem sequer não é uma OCDE, e que foi ganhando, digamos, tração ao longo de décadas, e entramos nesse estudo, os resultados foram catastróficos. O que, em 95, não me surpreende, estávamos muito antes de ter havido uma massificação, ou melhor, estávamos no final do processo de massificação do ensino, anos muito turbulentos, finalmente ia-se começar a entrar numa altura, reparem, é a altura em que penso que 95 é o primeiro ano, ou é 96, já não sei, o primeiro ano em que volta a haver exames no 12º ano. Porque, entretanto, havia sistemas, tu deves ter passado por isto, a PGA e coisas assim. Eu fiz a primeira PGA. PGA e coisas desse género, pronto. Eu estive no último ano em que havia, que foi 74. Depois houve ali confusões, por aí adiante. Sim, o propedêutico. Depois houve propedêuticos, houve várias coisas pelo meio, portanto, agora não interessa. Portanto, uma grande atrapalhada durante muitos anos, e aí, agora, os resultados foram tão maus que, na altura, uma secretária de Estado da Educação chamada Ana Benavente resolveu tirar Portugal daquele estudo. E depois, felizmente, que tivemos outros responsáveis pela educação que acharam que os números, quer dizer, ter uma ideia de qual é a situação do país é importante. E nos anos seguintes fomos percebendo que era possível comparar escolas através das notas nos exames, e no início portanto, a partir de 2002 começaram a ser publicados rankings pela imprensa, de vez em quando discutimos isso. Há muita gente que ainda hoje protesta. O anterior Ministro da Educação achava isso horrível. Todos os anos fazia uma declaração pública contra os rankings. E vamos ver que isso não é
não é por acaso. Ora bem, começámos a ter isso e tivemos, enfim, isto foi evoluindo, começámos a introduzir provas, primeiro 12º, depois 9º ano, foi evoluindo, tivemos uma Ministra da Educação, que eu critiquei muitas vezes por outras razões, mas que era obcecada por medições, resultados, números, que foi Maria de Lourdes Rodrigues. Portanto, Ministra da Educação, primeiro Ministro da Educação de José Sócrates. Eu não sou suspeito de ter gostado do governo de José Sócrates, mas o que é justo é para ser dito, não é? Portanto, ela teve enorme preocupação com todos estes estudos e recolocou Portugal nisto. Recolocou Portugal no PISA, o famoso PISA, que é aquele outro estudo que também permite fazer comparação entre os países e perceber a evolução dos vários países, e no TIMSS, que é um estudo sobre matemática e ciência. Também há o PIRLS, que é um estudo sobre língua, portanto, domínio da língua. Ora bem, quando nós temos o primeiro resultado do TIMSS, que é 2011, este estudo só se realiza de 4 em 4 anos. Portanto, para este processo correr, quer dizer que a decisão foi tomada para aí 4 anos antes, 2007, 2008. Portanto, não é uma coisa ali. Portanto, temos esse estudo e estávamos já muito melhor do que em 1995, o que é normal, porque, entretanto, o sistema tinha-se alargado muito, tinha-se, de alguma forma, estabilizado. Estamos sempre a dizer mal, mas as coisas estavam a melhorar, claramente a melhorar. E depois tivemos o TIMSS 2015, e o TIMSS 2015 é surpreendente, porque o TIMSS 2015 nós melhorámos tanto que em algumas áreas, por exemplo, matemática, ficámos à frente da Finlândia. A Finlândia era uma espécie de farol da Europa. E ainda por cima ficámos à frente no 4º ano, que apanhava 4 anos, miúdos que tinham apanhado os 4 anos de Nuno Crato. Portanto, em princípio da crise total, da Troika, não sei o quê, ia vir aí um desastre. Não veio um desastre. Veio uma melhoria, foi o melhor TIMSS de sempre. Entretanto, mudou o governo, vem o governo, vem a geringonça, e a geringonça empenha-se em destruir o que tinha sido feito, não apenas por Nuno Crato, mas por Nuno Crato e os governos anteriores, David Justino, eu posso recuar até, sei lá onde, posso ir até Marcelo Grilo. Empenhou-se em destruir isso tudo. E, portanto, empenhou-se em destruir o sistema de avaliação. Portanto, nós já, entretanto, já tínhamos tido provas que contavam pouquíssimo para passar ou não passar de ano, mas contavam imenso para perceber, por um lado, como estímulo para os alunos, por outro lado, para perceber como é que as escolas estavam a trabalhar. No 6º e no 4º ano, foi logo nos primeiros meses, acabou logo. Depois tinham sido introduzidas um conjunto de mudanças importantes na planos de apoio ao estudo da matemática, aulas extra, sistemas, portanto, horários de recuperação de aprendizagens, programas com metas curriculares. Tudo isso desapareceu. Portanto, em vez de metas curriculares, competências. Portanto, uma coisa vaguíssima. Deixou os professores desorientados. Cada um vai para onde quer. Deixou de haver avaliação comparada. Diziam-se que iam introduzir uma coisa que nunca funcionou em condições, que eram provas de aferição. Provas de aferição, para os alunos é uma brincadeira, portanto, eles sabem que aquilo não conta para nada, portanto, desligam. Para os professores, outra brincadeira. Portanto, a ideia de que com as provas de aferição depois a estrutura central do Ministério ia mandar às escolas especialistas para explicar àqueles professores como é que eles deviam fazer, absolutamente surreal, porque o problema de uma turma e o problema da outra turma é localmente que se sabe, portanto, uma coisa completamente, não é surreal, é stalinista, centralista, o mais napoleónico que tu quiseres, dá-lhe os nomes que quiseres, tudo o que é comandar o país a partir do centro, dos iluminados do Ministério. Ora bem, o resultado destas medidas começou a notar-se no TIMSS 2019, de repente queda brutal no 4º ano, e agora, no TIMSS 2023, catástrofe. Portanto, nós que estávamos acima da média, viemos abaixo da média. Portanto, e isto é um sinal de que quando nesta área, nestes domínios, portanto, se faz duas coisas, fazem várias coisas. Por um lado, diminuir a exigência. Por outro lado,
achar que a avaliação não serve para nada. Finalmente, criar estruturas vagas onde nunca se sabe bem onde é que se está. E depois, mentir, manipular. O resultado é este. Porquê é que eu digo mentir e manipular? Porque não sei se te lembras, e fizemos aqui alguns contracorrentes sobre isso, em todo o mundo, a pandemia, e portanto, quando comparamos o Teams de 2019 com o Teams de 2023, há aqui no meio a pandemia. Sim. Nós já sabemos que a pandemia em Portugal teve um problema um pouco maior do que noutros países, porque nós tivemos mais tempo de confinamento nas escolas do que outros países. Mais tempo de confinamento e, portanto, um maior intervalo de tempo perdido, e num país mais pobre, com menos facilidade no ensino à distância, com muitas, soubemos que havia professores que às vezes não conseguiam. Eu lembro-me de uma reportagem de uma professora que tinha que se meter dentro do carro à procura de rede para conseguir entrar no Zoom das aulas, não é? Portanto, porque não tinha rede ainda. Numa situação destas, o Ministério conseguiu que, a certa altura, uma direção qualquer daquelas que são bem mandadas, apresentasse um estudo dizendo que, olha, ao contrário de todo o mundo, as nossas crianças agora sabem mais do que sabiam antes. Não era verdade, como é óbvio. Não era verdade, e portanto quando começaram a sair os PISAs e os Teams, percebeu-se que era uma mentira completa. Mesmo assim, houve sempre a tentativa de mistificar isso. Quando foi o Teams de 2019, ainda estava o Sr. João Costa naquelas funções e veio explicar que o problema era que havia uma parte que tinha sido feita digitalmente, porque se olhássemos só para os que não foram feitos digitalmente, a coisa não estava tão má como isso. E várias pessoas explicaram bem, quem está dentro do sistema, que aquilo era uma mistificação. Portanto, esta equipa que esteve 8 anos a destruir o que equipas do Partido Socialista e do PSD tinham feito em décadas, porque foi o que a equipa de João Costa andou a fazer. Eu falo em João Costa e nem falo em Tiago Badrão Rodrigues, porque Tiago Badrão Rodrigues só esteve lá para tratar do desporto, ele só gostava era de futebol e outras coisas assim, portanto não era o verdadeiro Ministro da Educação, sempre foi João Costa, e eu acho extraordinário como é que João Costa ainda hoje acha que ter direito, pode botar faladura sobre o que quer que seja depois destes resultados que estão todos à vista, não é? Quer dizer, as políticas medem-se pelos resultados, os resultados da política dele são estes, quer dizer, são resultados, e isto resulta de se ter destruído não só o sistema de avaliação, como as metas, como os estímulos que havia para aprender e, além disso, introduzir, quer dizer, aquilo foi o apogeu do chamado eduquês, estes últimos anos. Portanto, em que tudo passa, em vez de ser conhecimento, é competências, e, portanto, e as competências a gente pode achar, qualquer pessoa pode achar qualquer coisa. Bem, portanto, dizendo assim, temos 2023, surpreende-me? Não me surpreende, infelizmente. Confirma tudo aquilo que eu e muitas outras pessoas têm andado a dizer que ia acontecer devido àquilo que foi feito ao sistema educativo português nos últimos anos. Aliás, quando olhamos para o estudo da OCDE, esse estudo de facto tem dados que são muito, muito inquietantes, não é? Portanto, estamos a falar de um país onde 42% dos adultos compreendem, no máximo, problemas muito simples, resolvidos numa única etapa. Estamos a falar quase metade dos portugueses ficam nos níveis mais baixos de resolução de problemas, e não estamos a falar de problemas complexos, estamos a falar daquelas, pronto, se for, quer dizer, talvez uma regra 3, a regra 3 simples, e nem sei se a regra 3 simples lá chegam, se conseguem, porque quando falam de operações matemáticas, estamos em níveis, é somar e subtrair, multiplicar ou dividir, onde é que está o meu telemóvel? Uhum. Portanto, e já não falo do resto. Portanto, sabem qual é o significado das casas decimais, mas encontrar informação em tabelas ou em gráficos, e tabelas pode ser um horário. Gráficos é o que nós achamos que, mostrando um gráfico, as pessoas compreendem. Mas as pessoas não compreendem muitas vezes, ou melhor, 40% dos portugueses não compreendem. 42% só compreendem textos curtos e listas organizadas. Eu estou a citar. Compreendem textos curtos e listas organizadas. Conseguem, no máximo, entender frases curtas e simples. Portanto, estamos a falar de uma posição péssima, portanto, pior que nós,
só um país que não é europeu, que é o Chile, e que participa neste estudo, portanto, porque aquilo é quase só países europeus, 31 países é quase só a Europa, e nós, há lá uma resolução de problemas em que ficamos um bocadinho acima da Polónia, mas mas mesmo ali tangencialmente. Tudo o resto ficamos atrás da Polónia e atrás de todos os outros. Ora bem, como te disse, nós podemos dizer que isto já que estava mal em 1900, continuou mal na República, que foi muito má não foi boa para o sistema educativo, continuou mal no tempo do Estado Novo, apesar de saber que em algumas áreas houve claras melhorias, mas muito insuficientes, muitíssimo insuficientes. O ensino era muito elitista, só no final é que as coisas mudam. Eu vivi isso, portanto eu entrei para um liceu, na altura chamava-se liceu, agora chama-se escola secundária, onde quando eu entrei havia 200 alunos, quando eu saí havia 1200. Portanto, e eu saí em 74, portanto, ainda antes da Revolução, eu saí no ano da Revolução. Portanto, tinha começado a acontecer, digamos, a massificação, mas ainda muito longe do necessário. Eu apanhei a passagem da escolaridade obrigatória, portanto, quando fiz a minha quarta classe, a obrigatoriedade era a quarta classe, mas como eu ia prosseguir, nem sequer tive que fazer exame. O meu irmão já apanhou um regime diferente porque passou para 6º ano. Portanto, é a mudança entre passar a contar os anos até ao 12º, porque eu quando acabava a quarta classe, aquilo que recomeçava no 1º, 2º, 3º até ao 7º, que foi o que eu fiz. Pronto. Passou para 6º ano. Levámos muito tempo a chegar ao 9º ano obrigatório. E o 12º ano tem 14 anos, é de agora, penso que é uma das coisas da Maria Lourdes Rodrigues, ou do final, ou por aí. Sim, talvez, sim, é por essa altura que isso acontece. Hein? 2012. 2012. Da passagem do governo, penso que a decisão é tomada num governo do José Sócrates e é aplicada pelo Nuno Crato. Só nessa altura é 12º ano. Mas, repara, nós temos de ter consciência, e portanto, agora vamos à coisa que para mim também é um sinal inquietante. Isto é o que a gente sabe. A gente já sabia, não é? Sabíamos que tínhamos um déficit de muito abandono escolar, muitas pessoas com pouca formação, muito tempo até ter anos de formação suficientes, mas não devemos achar que agora está tudo bem só porque porque temos um índice de participação na universidade muito bom, e porque temos toda a gente a fazer o 12º ano, e porque temos níveis de abandono escolar baixos. E porquê é que eu digo isto? Digo isto por duas razões principais. Primeira razão, os nossos alunos com curso superior os adultos portugueses com curso superior, em média, comportam-se pior que os adultos finlandeses que só têm o 12º ano, neste estudo. Portanto, dizer de repente que estamos muito bem porque temos a melhor geração preparada sempre, calma, porque há aqui coisas que não estão a funcionar bem e é preciso perceber quais são. E depois, olhando novamente para os números, nós reparamos uma coisa que é interessante, que é qual é a única coorte, digamos, o único grupo nesta amostra, a única parte desta amostra que tem indicadores aproximados da média da OCDE, que não estão tão maus como os outros. É os que têm hoje entre 15 e 25 anos. Quando é que esses alunos que têm hoje entre 15 e 25 anos estudaram? Quando é que apanharam? São os alunos que apanham o final do governo de Sócrates e o governo de Nuno Crato. E os de 15 já voltaram a apanhar umas mudanças, não é? Os mais abaixo. Portanto, houve ali um período em que parece que as políticas estavam a funcionar. Agora, se nós casarmos estes dois resultados, eu já não sei se quando fizermos este estudo daqui a 10 anos, se este grupo dos 15 aos 25 vai estar a aproximar-se do número da média da OCDE. Provavelmente vai estar pior outra vez, porque andámos a dar cabo destas coisas, não é? E isto agora vai levar tempo. Quer dizer, nós já tínhamos um lastro, uma espécie de pedra de cimento nos pés, que é aquela pedra de cimento, aquilo que se diz que a mafia utilizava para atirar pessoas ao mar e elas ficarem lá no fundo e não virem depois outra vez à superfície. Já tínhamos uma pedra de cimento que era o que vinha de trás.
E agora temos o que vinha de trás, o que vem de agora, porque isto agora não mudou ainda, não é? Este governo acabou de chegar, ainda não há mudanças em muitas áreas, há preocupações, há um discurso completamente diferente, mas as mudanças depois levam tempo, não é? As mudanças depois levam tempo e ainda por cima num setor onde infelizmente a discussão pública nos últimos, aí já não é anos, é décadas, tem sido os sindicatos e os professores e as carreiras, essas coisas, e quase nunca os resultados. Houve tentativas de mudar isso, é verdade, e eu acho que as principais foram protagonizadas, repito, por Maria Lourdes Rodrigues e por Nuno Crato, mas depois o resto do tempo tem sido, enfim, e a gente sabe, não é? Quer dizer, quantas vezes é que teria ouvido Mário Nogueira a falar de aprendizagens? Acho que só quando é para dizer que eles não podem ensinar melhor porque ganham pouco, ou que não têm carreiras ou porque progridem devagar, ou por isso, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Não é, eu nem sei o que é que aconteceria se ele voltasse a uma sala de aula, às crianças que lá estivessem. Não creio que vá acontecer, portanto é um risco que provavelmente não corremos. Portanto, dito isto para o país, obviamente que é um enorme desafio e uma enorme dificuldade, porque quando nós falamos que o nosso principal problema, também já temos abordado aqui isto várias vezes, é a produtividade. A produtividade tem a ver naturalmente com investimento em tecnologia, como é óbvio, em, digamos, capital fixo. Portanto, melhores máquinas são capazes de produzir, fazer o melhor produto, mas produtividade também tem a ver com a capacidade, às vezes, de trabalhar com essas máquinas, tem a ver com a capacidade de criar, tem a ver com a capacidade de compreender, e quando de repente há operações que exigem uma compreensão básica, quer dizer, há muitos anos, eu estou a falar de conversas que tive há 20 anos, lembro, foi uma conversa que tive uma vez quando foi uma coisa que foi muito criticada aí, que foi aqueles encontros do Beato, como é que ele se chamava agora? Como é que era? Os encontros do Beato. Os encontros do Beato, portanto, organizados, olha, nomeadamente uma pessoa que está agora aqui no Observador, Carrapatoso, mas também por outras pessoas, e lembro-me na altura, tive uma conversa com um dos empresários que estavam a organizar aquilo, em que ele diz, nós já só contratamos pessoas com o 12º ano. Na altura, a maior parte dos portugueses, estamos a falar de uma coisa que era 2003, 2004, 2005, a maior parte dos portugueses não chegava ao 12º ano, o 12º ano não era obrigatório. Estamos a falar de pessoas que contratavam para fábricas, não estou a falar de contratarem para escritórios, para outras funções, estamos a contratar de operários industriais. E eles diziam, nós já só contratamos quando temos o 12º ano, e o problema é que há poucos. Agora há muitos, mas se o 12º ano valer pouco, daqui a uns tempos nós não resolvemos os nossos problemas. E, portanto, e se não tivermos mais produtividade, não temos mais riqueza. Se não tivermos mais riqueza, vamos passar todo o tempo a fazer aquilo que o povo costuma dizer que se faz. É, quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.